vacinada, ó. Felicidade, emoção, recomeço, alívio. A lista de sentimentos de quem toma a segunda dose da vacina contra a Covid-19 se estende numa fila interminável de histórias. Vacinas desenvolvidas por laboratórios e universidades do mundo inteiro, que mudaram o rumo da pandemia. Mas a importância da vacina, aquelas que tomamos desde bebezinhos até a velhice, vai muito além do momento atual, cruza a história. O Caminhos da Reportagem de hoje mostra como a vacina ajudou a deixar doenças no passado e como cientistas estão trabalhando para desenvolver novos imunizantes para o nosso futuro. As máscaras ainda estão lá, mas Botucatu já respira ares dos tempos de antes da pandemia. Com cerca de 145 mil habitantes, a cidade foi escolhida para um estudo sobre a efetividade da vacina AstraZeneca, produzida pelo laboratório AstraZeneca, Universidade de Oxford e Fundação Oswaldo Cruz. Os estudos chamados de fase 3, que são os estudos feitos para registrar uma vacina ou um medicamento, eles acabam tendo voluntários que não são representativos da população geral. Então, quando você tem a população geral, você tem o resultado de eficácia, que é o quanto funcionou naquele grupo de voluntários, mas você não tem ainda o resultado de efetividade, que é como vai funcionar no mundo real. O mundo real tem idosos, tem pessoas com doenças renais, diabéticos, pessoas que receberam transplante. O mundo real tem uma série de pessoas diferentes. Nós fizemos uma vacinação em massa simulando um processo eleitoral, ou seja, todos os 45 colégios eleitorais que são localizados em escolas e mais 4 ginásios foram abertos para que as pessoas se dirigissem com o seu título de eleitor no local onde ela vota habitualmente e ali, ao invés de ir para uma urna eletrônica, ela se dirigia para um ginásio acoplado à escola e recebia a vacinação. O que você está fazendo? Estou separando os documentos, porque hoje é um dia muito feliz. Por? Vamos vacinar. Eu já me emocionei. A brasileira Ariane e o mexicano Ramon trabalham em casa desde o início da pandemia. Eles têm um canal no YouTube e registraram cada momento da vacinação em Botucatu. Naquele dia, 67 mil adultos da cidade foram imunizados. Outros 13 mil receberam o imunizante nos dias seguintes. Eu morro de medo de vacina. O cara deu 1,90, cagão pra caramba. Nossa, agulhona, nossa. Vamos lá, valentia, vai. Até não sinto tanto, né? Mas é uma picada que salva vidas, né? Isso é importante. Ao longo de 3 meses, observou-se uma queda de 81% nos casos e 75% das internações, só com a primeira dose. Dos leitos de UTI Covid, 70% eram ocupados por moradores de Botucatu e em torno de 30% por moradores da região. Então a gente já observou, conforme foram caindo os casos ao longo das próximas semanas que seguiram a primeira dose da vacina, houve uma inversão. Os leitos continuaram 100% ocupados, mas porque passaram a ser ocupados 70% por moradores da região e 30% de Botucatu. A nossa filha tem uma visão de vacina muito interessante. Quando ela foi tomar a vacina da gripe, ela foi muito feliz. Ela fez muita festa, porque o fato da vacina de Covid ser tão esperada, ser tão desejada, a gente vibrar tanto com a notícia da chegada da vacina na cidade, ela acompanhar toda essa história, essa trajetória, fez com que ela criasse um imaginário sobre a vacina, eu acho que completamente diferente do que a gente teve de criança. Então, a vacina para ela hoje é uma coisa que realmente, né, que é um superpoder. Então ela aprendeu que é uma coisa boa, né? Exato. Que é uma coisa que tem que ser feita e é por um bem. Olha.
No Brasil, 4 imunizantes estão sendo aplicados: AstraZeneca, Coronavac, Pfizer e Janssen. Mas nesta lista de opções, vale a pena escolher qual tomar? As pessoas começam a comparar, por exemplo, a eficácia das vacinas, né? Uma com eficácia maior, outra menor. De certa forma, seria você estar comparando banana com maçã, por exemplo. Você não está comparando a mesma coisa, porque todas essas vacinas, elas foram, os estudos não seguiram o mesmo protocolo. Elas, por exemplo, a única maneira de você comparar, por exemplo, qual eficácia seria melhor, seria se todas essas vacinas, elas fossem testadas dentro de um mesmo protocolo, de um mesmo ensaio clínico e as mesmas pessoas participando. O desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19 foi o mais rápido da história. A vacina da Pfizer foi a primeira a ficar pronta. Em apenas 10 meses, recebeu aprovação. A vacina contra a catapora levou 41 anos para ficar pronta e a da poliomielite, 47. E apesar do desenvolvimento ser muito rápido, não houve nenhum atalho nesse desenvolvimento em termos de segurança das vacinas, né? Não há dúvidas que essas vacinas são seguras, elas já foram mais de 6 bilhões, quase 6 bilhões de doses aplicadas no mundo inteiro, então não há dúvidas quanto a isso. Uma série de fatores determinou essa rapidez. Pesquisas já estudavam outros coronavírus e novas tecnologias sobre o uso do RNA mensageiro já tinham sido desenvolvidas. Isso sem falar no investimento e na dedicação dos cientistas. Houve um interesse muito grande, né? Se houve interesse, houve investimento. Por exemplo, um interesse e um investimento que, por exemplo, não houve para o surto de ebola. Sem contar, lógico, os cientistas trabalharam 24 horas, 7 dias por semana. As agências reguladoras também agiram com maior presteza, maior rapidez. Além de, claro, há um sentimento de dever cumprido, é bom ver que a gente colaborou para a vacinação no país e que a nossa cidade ela começa a ter olhos do mundo inteiro como uma cidade que fez uma experiência e vamos ver em que essa experiência vai resultar, né? Isso deixa a gente muito feliz, mas minha outra sensação é de cansaço, porque eu estou trabalhando assim, absolutamente muito e o tempo inteiro, e esse estudo ele não termina quando a segunda dose é administrada. Esse estudo ele vai acompanhar pessoas até dezembro, e nós ainda vamos passar janeiro e fevereiro finalizando os dados. Uma vacina desenvolvida de forma rápida, mas que não chegou a tempo para milhares de pessoas. Francimar perdeu o irmão, Márcio, que morreu aos 47 anos em decorrência da doença. O Márcio era uma pessoa super alegre, que gostava muito de trabalhar na igreja, principalmente com as pessoas de baixa renda. Então ele entregava cesta, ele fazia ações comunitárias, entregando sopa nas praças da cidade de Maracanaú, Fortaleza. E eu sinto muito por ele não ter tido essa chance, porque eu tenho certeza que se ele tivesse Covid seria de uma maneira mais branda. Eu confio e acredito na vacina. Para receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19, Francimar se vestiu com a camiseta que mandou fazer em homenagem ao irmão. Nas lembranças, ela se recorda com carinho de cada reencontro. Quando saía de Brasília para visitar a família em Fortaleza, era Márcio que a buscava no aeroporto. É triste. Não vou ter mais aquela pessoa alegre, me esperando no aeroporto. E na hora que me via, abria os braços e me abraçava, pegava no colo. Ei, mana, estamos juntos. Vamos sair. Vamos nos divertir agora. E eu não tenho mais
essa pessoa para me abraçar. Mas como explicar o caso de pessoas que, mesmo depois da vacina, morreram em decorrência da Covid-19? Não tem nenhuma vacina que é 100% eficaz numa população inteira. E por que não? Isso ocorre porque as respostas imunológicas das pessoas, elas variam de uma pessoa para outra pessoa, além dessa proteção poder diminuir com o tempo. Na grande maioria dos casos, das pessoas vacinadas que se infectam, vai ser uma infecção leve, com sintomas leves, mas vai existir, em raras situações, pessoas que poderão evoluir para a morte. Então, estou indo embora. Terminar o tratamento em casa, bacana, levei 10 no pulmão. Queria agradecer ao Zeca Pagodinho. Ele adoeceu e ele já postou que ele pegou, ele foi internado, ele está bem, já fora de perigo, e pediu que todos se vacinassem. Um anúncio de uma pessoa que morreu deixa todo mundo em pânico. Por isso que seria muito bom ter mais vídeos como o do Zeca Pagodinho. Certamente, gente, tem muito mais gente que tomou a vacina e não adoeceu, ou que tomou a vacina, adoeceu e foi uma forma mais leve, ou pelo menos conseguiu evitar a morte. Já estou acabando o tratamento e o importante é se vacinar, para poder se recuperar mais rápido. E não adianta tomar a primeira dose, tem que tomar as duas. Temos que enfrentar todos a situação e todo mundo cooperar com cada um para... Porque não é sobre a gente, é sobre o coletivo. A varíola é uma doença que cruzou séculos desde a antiguidade. É uma doença que ela exterminou muitas populações. Ela começa pela pele, né? Ela começa a se exteriorizar diretamente pela pele, através de pústulas. É muito grave, a doença é muito horrorosa. Os historiadores não sabem precisar o número exato de pessoas que morreram de varíola ao longo da história, mas estimam que a doença tenha matado 300 milhões de pessoas só no século XX. Se a varíola marcou a história com seus efeitos, ela também marcou pela cura, ou melhor, pela prevenção. Foi buscando como evitar a doença que o inglês deu início aos estudos que culminaram na criação da primeira vacina. E tudo começou da observação das vacas em uma fazenda, em 1796. Um médico inglês, o Edward Jenner, e foi no século XVIII, que ele notou que as pessoas que trabalhavam tirando leite de vaca e que tinham uma infecção anterior com que era chamada varíola bovina, essas pessoas elas tinham uma proteção contra a varíola. E ele começou a trabalhar nisso até que um dia ele pegou uma pústula de uma lesão de varíola bovina de uma pessoa que tirava o leite e introduziu, arranhou, fez um corte na pele de um menino e introduziu aquele material no braço do menino, o que foi chamado, o que a gente chama da primeira vacina, né? Porque houve uma inoculação. Ele esperou 6 semanas e fez 20 exposições nesse menino de varíola e o menino não pegou varíola. Tanto é que é por isso que chama vacina, porque vem de vaca. Quando Jenner idealizou, né, e chegou em uma vacina contra a varíola, a única doença eliminada do planeta, as pessoas se assustaram, fizeram um monte de caricatura, dizendo que se tomasse a vacina iam se tornar vacas, bois, etc. E tal. Quando criança, Ilma e as irmãs adoeceram. Elas viviam no interior
e o diagnóstico foi impreciso, mas as manchinhas que permanecem nos braços, mesmo depois de tantos anos, são a lembrança de uma infância em que as vacinas demoraram a chegar. Nós tivemos, assim, bastante mal, né? Cansaço, dor nos olhos, ficamos com bolhas, né? Bolhas na garganta, no corpo, não conseguimos abrir o olho no sol e, assim, sem conseguir alimentar. Aí nós ficamos vários dias, assim, em repouso, sem conseguir, porque doía muito o corpo, né? Eu não me lembro bem quem foi que deu o diagnóstico, eu não me lembro se meu pai chegou a levar a gente no hospital depois, eu sei que chegou-se a uma conclusão, tá? Que nós tivemos sarampo, varíola e catapora. A Organização Mundial de Saúde declarou em 1980 que a varíola foi erradicada no mundo. Mas antes disso acontecer, em 1904, aqui no Brasil, a doença ganhou um inimigo importante, o médico sanitarista Oswaldo Cruz, que decidiu pressionar o governo a colocar em vigor uma lei que já existia há anos e que tornava a vacinação obrigatória. Mas a população não gostou da ideia de ser vacinada à força. E aí começou um levante, a revolta da vacina. Então, houve um quebra-quebra generalizado, os lampiões da cidade, os bondes virados, os lampiões quebrados. Então, esse apelido de revolta dos lampiões também sustenta, né, essa narrativa sobre essa revolta. Então, ela tem, na realidade, uma causalidade ampla, né? Digamos que a vacina a obrigatoriedade foi uma coisa, não, agora chega, né? Já estamos com desgraça demais e acabou que a própria narrativa, a própria construção da memória oficial construiu nesse lado de se apelidá-la de revolta da vacina. Não está totalmente errado, mas ela é muito mais ampla do que propriamente algo contra a vacina. Aí acabou a revolta da vacina, um monte de gente foi presa. Aí o que aconteceu? Aí a doença ficou lá. Então, o que se teve? Em 1908, uma outra epidemia muito mais séria do que a de 1903 para 4, tá? Que, ao contrário, a tendência de busca pela vacinação aumenta paulatinamente. O Programa Nacional de Imunização ele foi criado a partir da experiência da varíola, do êxito da experiência da varíola. Esse PNI ele é responsável por distribuição de cerca de 300 milhões de doses de vacina a cada ano. São mais de 40 imunos biológicos que nós disponibilizamos para mais diversos agravos. O Brasil já tem um programa de vacinações que é mundialmente aplaudido. Ele começa na década de 70, se reforça muito em 1988 com a criação do SUS. E nós sempre conseguimos vacinar uma grande proporção da população, coisa que os países da Europa e os Estados Unidos não conseguem. O PNI ajudou a popularizar o hábito da vacinação no Brasil, mas nos últimos anos a cobertura vacinal tem caído no país. Um estudo do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde apontou queda em todas as vacinas. Menos de 50% dos municípios do país atingiram a meta de cobertura para qualquer uma dessas 9 que a gente avaliou. Norte e Nordeste tiveram as piores performances em 2020. Para poliomielite, por exemplo, o Norte obteve uma cobertura de 65%, o Nordeste 72%, sendo que a meta é 95%. Todas as vacinas apresentaram quedas significativas na sua cobertura nacional entre 2015 e 2019. E esse contexto de queda ele foi consideravelmente exacerbado no Brasil e no mundo durante 2020, né, por conta da pandemia de Covid-19. Com medo da Covid-19, muitas famílias evitaram ir aos postos de saúde e atrasaram as vacinas para outras doenças graves. A Érica, por exemplo, preferiu esperar para levar os filhos para se vacinarem. A gente ficou com medo, né? Por causa que é uma doença que ninguém sabia como é que pegava, como é que transmitia, deu aquela insegurança de tudo e aí a gente foi só esperando e passando o tempo até chegar um momento da gente se sentir mais ou menos seguro para poder realmente ir vacinar os dois. A Covid derrubou muita coisa, né? E uma coisa que ela derrubou foi a percepção de risco para outra coisa que não a Covid-19.
Eu tenho uma frase, não tem referência na literatura minha, que é: o brasileiro adora uma vacina que está faltando. É uma brincadeira. E o que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem um surto de sarampo, todo mundo corre para se vacinar. E a vacina acaba faltando. Quando a gente teve o surto de febre amarela, 2017, 2018, a correria aos postos foi fantástica. E mesmo assim, e aí o que acontece? A vacina faltou. As vacinas, né, não só no Brasil, mas no mundo, elas têm sido vítimas do seu próprio sucesso. O êxito de diversas campanhas permitiu que as novas gerações não vivenciassem os surtos e as complicações dessas doenças e vissem cada vez mais a vacinação como desnecessária. Essa redução na cobertura vacinal fez com que velhos inimigos voltassem à cena, como o sarampo. O Brasil, por exemplo, ele recebeu o certificado da OMS em 2016 de erradicação do sarampo, mas ele viu a doença ressurgir em 2018 devido a baixas taxas de vacinação, principalmente no norte. E com isso a gente registrou em torno de 10 mil casos em 2018, depois 20 mil casos em 2019, e a gente acabou por perder esse certificado de erradicação em 2019. As lembranças são difusas, mas Leia não se esquece das sensações na época em que teve sarampo, quando criança, na década de 1960. Eu me lembro das alucinações, provavelmente em decorrência da febre, né? E eu lembro do vestido da minha mãe, que aquilo me incomodava, o vestido colorido. Eu me lembro que da janela eu olhava para a lua, eu via formas na lua, algumas coisas estranhas. Então, assim, é só isso que eu me lembro, da sensação ruim, e isso eu guardo até hoje. Isso aí é doença de infância. Só que muitas amigas morriam, muita gente morria por causa dessa doencinha de infância. É muito importante que essas experiências de epidemias passadas e atuais, elas não sejam esquecidas, né? Além de um incisivo combate à disseminação de informações falsas, enganosas, para evitar, né, que essas doenças ressurjam, que são doenças que podem ser muito bem controladas e erradicadas. Tudo isso começou, infelizmente, quando um médico inglês publicou na revista mais consagrada, né, em termos de confiança para todos nós, publicou que a vacina do sarampo era causa de autismo. E aí foi contratada uma investigação. E essa investigação é que mostrou que o trabalho, né, a pesquisa desse doutor renomado na época, era fake, era fraudulenta, com dados criados, né? E que não existe nenhuma relação entre a vacina sarampo e o autismo. Os produtos que o Ministério da Saúde ratifica, certifica, distribui e aplica são produtos que o Ministério da Saúde tem segurança com relação à qualidade e à eficácia e à efetividade desses produtos. Nesse sentido, as nossas vacinas são seguras. Eu enxergo o futuro das vacinas com muito otimismo. Muito otimismo porque a gente teve grandes avanços, né, nesses últimos anos. Com essa plataforma do RNA, a gente pode ter vacinas, o que a gente chama de vacina universal para a influenza. Com as vacinas de RNA também, a gente vê um futuro muito melhor para vacinas, por exemplo, como HIV, vacinas para outros agentes que até hoje a gente não conseguiu ter, por exemplo, o Zika. Essa vacina ela já vem sendo pesquisada há muito tempo para pesquisa de câncer, né? Na verdade, o que a vacina faria? A vacina, o RNA, acionaria o sistema imunológico para atingir especificamente as células cancerosas. A vacina contra o HPV, ela previne câncer de colo do útero, câncer de boca, câncer de pênis, câncer de vagina, câncer de vulva, câncer de ânus. 6 cânceres prevenidos pela vacina HPV, que está lá, parada na geladeira.
As estudantes Natália e Júlia estão cursando os primeiros semestres da universidade e se lembram quando ainda estavam na escola e tomaram as primeiras doses da vacina contra o papilomavírus humano, causador do HPV. A gente tinha uns 12 anos, sim, e foi na escola mesmo. Chegaram na sala e falaram: meninas de tal idade, venham com a gente que vocês vão tomar vacina do HPV. Aí a gente só foi, nem sabia o que era o HPV, mas a gente foi tomar vacina. Muitas doenças a gente já nem vê mais atualmente por causa da vacinação. Então, é o futuro mesmo. Eu acho importante também porque é um negócio que protege não só a gente, mas as pessoas que estão ao nosso redor também, né? E aí acaba virando uma coisa de comunidade mesmo. Sim. De não só você se proteger, mas como proteger as pessoas que estão ao seu redor também.